ego, como presença do superior. Não há necessidade de lamentar nossa situação como um ego confrontado por um mundo, como uma dualidade, como um eu que aspira, muitas vezes em vão, ao seu eu superior. Somente ao olhar mais fundo, em outro nível, em outra dimensão, podemos ver que essa criatura lamentável, esse ser humano débil e limitado ao ego, limitado pela carne, não é menos que uma demonstração da mente divina, um fragmento do mundo-ideia, que qualquer outra das suas expressões. O ego ao qual ele está tão apegado se mostra na investigação, não ser nada menos que a presença de mente-mundo dentro de seu próprio coração. Se a identificação é então deslocada pela prática constante de um para o outro, ele alcançou o propósito da vida. O que achamos como os atributos do ego são uma imagem refletida, limitada e cambiante, do que encontramos no eu superior. Eles, em última instância, dependem do próprio eu superior tanto para sua própria existência como para sua própria natureza. Por muito mal que todos refletimos o eu superior na personalidade, por mais minúsculo que seja, quebrada e distorcida a imagem refletida no geral, ainda assim é um reflexo. Está na capacidade de todos para torná-la melhor, e dentro da capacidade de alguns para torná-la perfeita. Deixe que eles não desperdicem tantas palavras sobre ou contra esse pequeno ego nosso, criticando seu caráter ou negando sua existência, mas tente entender o que realmente está acontecendo em sua vida curta. Deixe que verifiquem o que realmente está sendo forjado dentro e ao redor dele. Deixe que reconheçam que o governador do mundo está relacionado a ele e que estamos mergulhados na divindade, sem importar se estamos conscientes disso ou não. Não é correto supor que somos as formas manifestadas da perfeição da qual emanamos. Mais precisamente, somos projeções de um meio mais denso da mente universal, aparecendo por algum processo catalítico em sequência natural nesse meio. A atividade cósmica fornece a cada uma dessas entidades projeção, um centro individual de vida e inteligência através de um processo evolutivo, pelo que suas próprias energias diretivas volitivas são, em última instância, fundidas com a vontade cósmica em perfeita unidade e harmonia. A importância que ele dá ao seu próprio ego não é infundada. Deriva, se rastreado até o chão mais profundo, do eu superior. Ela perdeu sua verdadeira identidade, mas o falso não é inteiramente assim. Aqui, no ego miserável e limitado, temos um sinal do eu superior gloriosamente limitado, uma indicação de que está presente como a própria fonte. Se pudéssemos definir esse senso de eu, que está por trás de tudo o que pensamos, dizemos e fazemos, e se pudéssemos separá-lo dos pensamentos, sentimentos e corpo físico, ao fazê-lo, acharíamos que está enraizado e ligado ao poder superior por trás do mundo inteiro. A consciência do ego é um eco imensamente reduzido, imensamente enfraquecido, da consciência do eu superior. Está sempre mudando e se dissipa no final, enquanto o eu superior é sempre o mesmo e eterno. Mas o ego é extraído do eu superior e deve retornar a ele, então o vínculo está lá? Além disso, a possibilidade de retornar voluntariamente e deliberadamente também está lá. A menos que o ego humano seja em si mesmo uma emanação do eu superior, seria incapaz de se identificar com a sensação de separação do corpo durante o processo que chamamos de morrer. Esta coisa que o eu superior projetou no espaço-tempo não perdeu todo o vínculo com sua fonte, o que as aparências externas sugerem o contrário. Assim como uma sombra revela uma luz, o ego revela sua fonte no eu superior. A personalidade está enraizada no eu superior. Daí o seu próprio poder e movimento refletem, embora minuciosamente, ligeiramente e distorcido, alguns dos próprios atributos do eu superior. Expressado em linguagem religiosa mais familiar, pode-se dizer que Deus colocou algo de si mesmo em cada um de nós. Mas está lá apenas como um potencial, devemos fazer o esforço necessário para nos conscientizar cada vez mais. Duas visões de individualidade. A essência de sua personalidade humana é uma individualidade divina. O eu do ego é apoiado pelo eu do ser espiritual, o eu espiritual. De fato,
O primeiro deriva sua realidade do segundo e o segundo sobrevive quando o primeiro passa. O ego pessoal tem suas singularidades e particularidades, seus objetivos atuais e memórias passadas, sua vida dentro do tempo, seu próprio temperamento e características especiais. Tudo isso equivale a isso, é único. A individualidade é a parte mais alta, mais sutil e mais divina do ser. Está fora do tempo. É pura essência, a outra é uma entidade composta. Para ela as horas não passam, para o outro, há uma sequência constante, uma existência de momento a momento. Às vezes, os homens a vislumbram, esse outro eu que é realmente o seu próprio eu melhor e que não é algo a ser alcançado por uma progressão, uma vez que está presente para sempre. Não tem ou precisa de pensamentos. Cada momento que eles dão para se identificar com ele é a salvação deles. Se isso leva alguns para longe de parentes e amigos, de todo discursos com todas as pessoas, também o leva numa relação divina e a comunicação com eles. Como egos, eles são certamente vidas e seres individuais. Sua separação é inquestionável. Mas, como manifestações do único e infinito poder-vida, sua separação dele é uma grande ilusão. É o que está atrás do indivíduo, e não o próprio indivíduo, isso realmente importa. É o que está atrás do indivíduo, o que realmente importa, e não o próprio indivíduo. O dervix giratório que gira em seu próprio eixo, enquanto, ao mesmo tempo, gira em um círculo maior com seus dervixes companheiros, é simbólico da própria centricidade do ego, lado a lado com seu movimento evolutivo inconsciente. Se olho dentro ou fora, o eu é o meu centro. Esta afirmação é verdadeira se eu descer para os limites mais estreitos da personalidade egoísta ou ascender à maior liberdade de vontade, da natureza inferior até o mais alto e mais nobre, o ego muda sua natureza, mas não sua centralidade. Perder o ego é entregá-lo a um poder superior, mas perder a individualidade não é o mesmo. O ego é o centro da individualidade humana. O que separa um homem dos outros, o que o torna uma pessoa, um ser individual, é o seu ego. Poderia ser minuciosamente examinado, que se verificaria que cada ser humano era individualmente individual, com seu próprio caráter essencial intrínseco, seus próprios modos inatos, compulsões e tendências. A espécie humana é infinitamente variada. Nenhum ego é exatamente o mesmo em características e perspectivas como qualquer outro ego em todo o mundo. Cada um é único, marcado com sua própria individualidade. Mas todos os egos são exatamente o mesmo nisso, que seu apego ao eu e sua consciência de si, são dominantes. O pensador consciente, o eu, o ego de alguém, o si mesmo, eu, está detrás e debaixo de pensamentos e atos, sentimentos e paixões. O homem individual, a pessoa que ele é único, ele é distinto dos demais em forma e caráter, separado dos outros em existência. Ele é ele próprio, seu próprio ser com sua própria aura. Sua individualidade deve ser notada se é um ser humano separado. Externamente, todos diferem, mas na raiz mais profunda da consciência, todos são iguais. Um aluno disse: como pode alguém, por mais que seja espiritualmente autorrealizado, dizer que não tem ego? Pois, sem ele, como poderia funcionar neste mundo? É o ego que diz ao corpo o que fazer, levante uma mão, ande, e assim por diante. O que ele poderia dizer corretamente é que ele se tornou um canal. Mas, para evitar confusão, seria melhor chamar esse canal, a individualidade.